Amém. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Talvez o sermão seja demorado hoje, porque talvez demore para você encontrar o livro de Abacuque. Não é? Difícil. Está lá no Antigo Testamento, abre a Bíblia no meio, chega em Salmo, e aí você vai à direita e logo encontrará o livro de Abacuque. Quem tem o smartphone aí, ou a Bíblia no smartphone, é muito mais fácil, né? Mas Abacuque, nós leremos 3 versículos no capítulo 3. É objeto da nossa oração um grupo bastante substancial de irmãos que estão nesse recesso de carnaval, muitos viajando, pelo menos mais de uma centena de irmãos em viagem. Temos um grupo de jovens e adolescentes, um número substancial também num retiro, preparado com a temática para essa turma. Então temos vários irmãos aí que carecem das nossas orações, aqueles que estão em viagem ainda regressarão para a cidade de Foz do Iguaçu. Então oremos também por eles, porque nesse tempo de feriado, de carnaval, muitas coisas acontecem nas estradas e nós precisamos pedir para que Deus abençoe e cuide de cada um. Pois bem, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele fará os meus pés como o da corça, e me fará andar sobre lugares altos. Feche os seus olhos mais um instante. Pai, em nome de Jesus, dilata a nossa compreensão do Teu reino, da Tua palavra, da Tua vontade em nossos corações. Nos abençoe a todos e aplica a Tua bendita e poderosa palavra em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é um dos textos que, aliás, a Bíblia toda é fantástica. Ela é poderosa e ela tem textos inúmeros que agasalham o nosso coração. E esse é mais um daqueles textos emblemáticos, que agasalham o nosso coração na certeza de que Deus está conosco, na certeza de que o Senhor é soberano em nossas vidas. O Senhor continua sendo Deus, mesmo quando passamos pela fornalha, mesmo quando passamos pelas piores das vicissitudes da vida, os piores dos percalços da vida, o Senhor continua sendo o Deus das nossas existências. E o livro do profeta Abacuque é muito interessante, porque ele dá essa declaração como no formato de louvor, no formato de adoração a Deus, no final, esse é o último capítulo, capítulo 3, no final do seu livro, mas ele começa o livro diante de uma perplexidade, diante de um coração, quem sabe, nebuloso, um coração sem entender as dinâmicas do que estava acontecendo enquanto ele escrevia esse livro. E ele tem a difícil tarefa de conciliar a soberania divina, o poder soberano de Deus, com aquilo que está acontecendo no chão da vida. Ele tem essa grave dificuldade de fazer essa conciliação. E o que acontecia naquele contexto é que ele estava vendo os babilônios, ou seja, a nação mais poderosa de então, vindo de maneira avassaladora contra o povo de Israel, contra a nação de Judá. E ele vê aquilo acontecendo e olha para Deus e imagina assim, olha, Deus está inativo. Eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui passando pela pior dificuldade da minha vida e Deus não faz nada. Ele tem essa dificuldade de poder compreender essas duas dinâmicas. E o que acontece ali é que Judá estava mergulhado em idolatria, em uma diametralmente oposto à vontade de Deus.
eles estavam vivendo uma frouxidão moral, havia violência no meio do povo de Israel, então Deus decide, naquele contexto, aplicar uma disciplina a esse povo. E aí o que ocorre é que existem algumas nações se digladiando naquele contexto, para tomar o poderio do mundo naquela situação. Isso data do ano 612 a.C. A Assíria, que era o império mais portentoso de então, o mais poderoso de então, era um império que vinha assambarcando todas as nações, ela é acometida por Babilônia. E Babilônia, então, se torna, a partir daquele momento, 612 a.C., o império mais poderoso. Mas acontece que o Egito, que também era uma nação poderosa, vendo-se agredida por aquela situação e também preocupada com o que aconteceria, o Egito marcha em direção da Babilônia, para que pudesse, de alguma maneira, atacar Babilônia e acabar com a Babilônia. Mas o que ocorre que nessa passagem, e aqui está o contexto do livro, nessa passagem para que o Egito chegue até a região onde estava a Babilônia acampada, o que ocorre é que o Egito tem que passar por dentro de Judá. Judá era uma nação satélite na órbita do Egito. Então o Egito passa com as suas tropas blindadas. E Israel olha aquilo e tem até um sentimento de segurança. Como quem diz, olha, se o Egito vencer essa batalha, nós estamos seguros. Porque, afinal de contas, somos vizinhos. Mas o que ocorre é que o Egito chega até a Babilônia e é avassaladoramente vencido. E aí eles regressam. E quando regressam para suas terras, os egípcios, a nação da Babilônia, os babilônios, vão no encalço. E nesse en passant, param em Judá, e aí agora é o que de fato está acontecendo aqui. Judá é pego. Judá é sitiado, e Judá agora tem a sua nação sendo depauperada, espoliada dos seus direitos, as suas mulheres, e tudo por Babilônia. E aí o profeta olha tudo isso acontecendo, e ele olha tudo isso acontecendo como quem diz, Deus, o Senhor não está vendo? Deus, eu estou sofrendo, coisas terríveis estão acontecendo aqui, e o Senhor nada fará? O Senhor não virá na nossa direção para nos abençoar. O Senhor não virá na nossa direção para nos dar o escape para essa situação. E nesse diálogo com Deus, depois você lê o primeiro capítulo, do versículo 5 a 6, melhor, os dois primeiros versículos é a fala de Abacuque, 5 e 6 é a interpelação de Deus, e depois na continuidade tem uma réplica e uma tréplica do profeta e de Deus falando. E Deus mostra para Abacuque que de fato era a mão dele, era Deus agindo naquela situação. E depois lá pelas tantas Abacuque está sem entender o que está acontecendo, mas ele coloca algo agasalhado no seu coração. E diz o seguinte, ainda que eu não entenda, ainda que as dificuldades estejam de maneira superior à minha cognição, ao meu entendimento, ao meu tirocínio, eu me alegrarei em Deus, porque Deus é soberano, e Ele tem o melhor para mim, e por isso eu continuarei servindo a Ele. E aí ele tece esses versículos finais, que poderia bem ser uma grande poesia, uma poesia de um coração num arrombo de alegria, de um entendimento do consolo, do conforto e do cuidado de Deus. Ele diz, o meu Deus é soberano. E eu quero então refletir com os irmãos sobre essa ótica da gratidão a Deus diante das situações das nossas vidas, diante das tribulações que nós somos acometidos, em 3 esferas. Primeiro, agradecendo a Deus, porque o nosso Deus é um Deus imutável. O versículo 17, a parte A do versículo 18, vai dizer exatamente isso. O texto diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor não muda. Nós acabamos de ler aqui com o irmão Marcelo, Malaquias capítulo 1, versículo 6, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 6, onde diz que o nosso Deus é o Senhor, Ele é imutável, Ele não muda, e essa é a causa pela qual nós não somos
consumidos. Então, o primeiro fato que nós temos para agradecer a Deus é a sua imutabilidade. Irmãos, é bem verdade que no mundo que nós vivemos, nós teremos aflições. Jesus Cristo disse isso lá em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nesse cosmo, nesse quadrante que nós vivemos, nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, e no contexto de Israel isso estava acontecendo. E é muito interessante que o profeta aqui, nesse finalmente, ele dá uma palavra mostrando para Israel o que era mais importante em sua vida. Era mais importante ter o produto da sua lavoura sendo de fato florescendo, ou era mais importante crer em Deus, crer no Senhor, que é o dono da lavoura, inclusive? Traduzindo para o nosso coração, no século 21, é melhor crer no produto do nosso braço, nas possibilidades intelectivas, nas possibilidades monetárias, naquilo que nós podemos fazer no nosso labor, ou crer em Deus de todo o nosso coração? Para o profeta, é melhor crer em Deus. Porque ele diz, olha, ainda que tudo ocorra errado aos meus olhos, eu continuo crendo, porque de fato o meu Deus está no controle. Irmãos, nós precisamos de fato olhar para esse irmão em Cristo, aqui, Abacuque, e termos a mesma convicção do seu coração. Ainda que as adversidades da vida cheguem sem avisar, e é fato que na maioria das vezes elas chegam sem avisar, a doença vem sem avisar, as dores vêm sem avisar, e elas nos acometem de maneira que nós não estamos esperando. Mas aí o profeta diz para nós, ainda que tudo isso aconteça, que um ente amado meu sofra, que eu venha a padecer na minha própria carne, ainda que tudo isso aconteça, eu exultarei o Deus da minha salvação. Porque as circunstâncias não tiram a beleza de Deus. Em todas as situações, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Irmãos, é fato que as circunstâncias das nossas vidas mudam de tempos em tempos. Os irmãos se lembram muito bem da vida de Jó. E eu já falei aqui nos domingos anteriores da vida de Jó. Como foi a vida desse homem? Pense só, ele era considerado o homem mais rico de todo o Oriente. Temente a Deus, carregava um altar ambulante no seu coração, tinha uma família estruturada, ele orava pelos seus filhos, abençoava a vida dos seus filhos, tinha uma mulher exemplar. Num dia, um único dia, ele perde as suas 7.000 ovelhas. Ele perde os seus 3.000 camelos, e eu costumo dizer que ele perdeu as suas 3.000 Ferraris, porque o camelo naquele contexto era o equivalente a uma Ferrari nos dias atuais. Ele perde as suas 500 juntas de boi, e perde também as suas 500 jumentas. Olha só, ele perde todo o seu recurso, ele perde todos os seus servos, todos os seus trabalhadores. Ele perde os seus 10 filhos, ele fica desfilharado. Ele não tem nem o álbum de recordação, porque a casa foi com tudo. Ele não tem porta-retratos. A sua mulher, que era uma mulher exemplar, agora diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Os seus amigos, que eram amigos íntimos, têm a suspeição que ele estava em pecado, por isso ele estava passando por aquela dificuldade. Então veja só, a situação da nossa vida, ela muda de tempos em tempos, e nós estamos muito bem, e parece que do nada acontece um reviravolta. Quando nós olhamos para a vida de José, por exemplo, era o irmão prestigiado na casa de Jacó, ele é vilipendiado pelos seus irmãos, depois ele é vendido como escravo, na casa de Potifar ele é vituperiado também, novamente tem a sua imagem, a sua reputação compurcada por aquela mulher que diz que ele tentou violentá-la, ele vai para a cadeia e é esquecido na cadeia. Irmãos, o que é isso senão uma intempérie da vida? O que é isso senão os percalços da vida?
Mas aí, esse profeta aqui está olhando para o Senhor com os olhares da luneta da revelação divina e vê lá o escritor dos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 5, dizendo: Deus é o mesmo. No capítulo 13, versículo 8, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, pretérito, hoje, presente e continuará sendo no futuro. Por isso, Ele é aquele que me suporta. Ele é aquele que me dá o consolo, Ele é aquele que me abençoa. Irmãos, isso é lindo. O escritor, o Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer que toda boa dádiva, todo dom supremo, emana do Pai das luzes, em quem não há variação de mudança. O nosso Deus não muda ao sabor do vento e nem tampouco ao sabor dos ânimos. Nós mudamos. Nós somos instáveis. Nós hoje estamos lá em cima, amanhã estamos lá embaixo. Mas o nosso Deus, em quem nós confiamos, não muda. Nós podemos até não entender os seus caminhos. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 diz assim: os meus caminhos não são os seus. Os meus pensamentos não são os seus. Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então, muito embora, diante das problemáticas da vida, nós não entendemos e nós não temos que explicar, mas a grande questão que o texto está nos dizendo aqui é que mesmo sem entender, nós podemos confiar. Hoje pela manhã eu dizia para uma irmã, a irmã dizia assim: olha, pastor, eu tenho que pegar na mão de Deus e ir, porque a situação está difícil. Então eu pego na mão de Deus e vai. E aí eu disse para ela: irmã, a dinâmica é um pouco diferente. Faz o seguinte, pede para Deus pegar na sua mão, porque se você pegar na mão de Deus, é capaz de em algum momento você escapar, deixar escapar. Mas pede assim: olha, Deus, pega na minha mão e eu quero ir com o Senhor. A ideia é essa. Porque Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 13, ele diz: eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bênção, planos de paz, para vos dar um futuro certo, cheio de esperança. Eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Romanos 8, 28 diz que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Então, irmãos, a primeira coisa que nós devemos glorificar a Deus e agradecer a Deus é porque Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Sabe aquele Deus que te acolheu? Sabe aquele Deus que tem tratado do seu coração? Ele é o mesmo Deus. Você pode estar passando por dificuldade agora e não entender a dificuldade, mas Ele é o mesmo Deus que continua contigo. E aí, quando nós compreendemos essa dimensão, essa compreensão de dimensão, acontece o seguinte: eu posso fazer o que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 16. Ele diz o seguinte: olha, alegre-se em todas as situações, orem sem cessar, versículo 17, e versículo 18, essa é a vontade do Pai. Por isso, deem graças a Deus. Irmãos, isso deve fazer o nosso coração retumbar de alegria, mas sobretudo de confiança. Sobretudo de entendimento que, a despeito da dor que eu esteja passando, que seja uma dor maiúscula, superlativa, mas Deus continua operando, é Ele que está comigo. Por isso, o profeta vai dizer: ainda que tudo aconteça ao contrário daquilo que eu espero, eu continuo crendo. Segundo motivo da gratidão a Deus é pela sua salvação. Versículo 18, a parte B, vai dizer, o profeta diz: exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, aqui tem uma convicção muito pontual da vida do autor. Ele está dizendo o seguinte: ainda que as coisas fiquem ruins, e piorem ainda mais, eu tenho convicção que o meu Deus é o Deus da salvação. Ainda que todas as coisas acabem aparecendo ou se apresentando de uma maneira ruim para a minha vida, eu continuo crendo. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da minha salvação. E a minha salvação não depende das coisas correrem bem. A minha salvação não depende das coisas darem certo.
Aliás, a vida é incerta na melhor das hipóteses. Tem um filósofo dinamarquês chamado, que é cristão, ou era, né? Kierkegaard. E ele dizia o seguinte: ele colocou o dedo na existência, provou e não sentiu o sabor de nada. Ele era um existencialista e entendia que a existência não valia nada. Nós podemos fazer a mesma experiência que ele. Coloque o dedo na existência, prove, e você vai sentir o sabor da vida. Ainda que a existência, muitas vezes, apresente-se de maneira negra, escura, densa, acinzentada. Mas existe um Deus que está conosco, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ampara, que assarbanca a nossa vida e a nossa existência. E com isso, irmãos, com essa salvação que nós podemos crer, que é uma salvação sim para a alma, é uma salvação apofática, é para a eternidade, amém. Mas é uma salvação para o aqui e agora. É uma salvação para o existir aqui e agora. Embora nós não somos cidadãos dessa terra. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que a nossa pátria é a celestial. E nós lá existiremos ou desfrutaremos da presença de Deus ad eternum, significando dizer para sempre. Então, segundo aspecto que nós precisamos de fato ter essa compreensão, Deus nos promove a salvação, a despeito da dificuldade, a despeito da dor, a despeito do desalento, a despeito de muitas vezes o desânimo abater. Deus promove a salvação. E essa salvação, ela não é volúvel. Tem gente que fica pensando assim, olha, eu estou salvo hoje, mas amanhã eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou para o inferno. Não. A Bíblia nos garante que você é salvo, e salvo para sempre. Jesus Cristo diz lá em João capítulo 10, versículo 28, que Ele salvou você. E ninguém pode tirá-lo das suas mãos. Então essa salvação promovida pelo Cristo é a salvação eterna, é a salvação para sempre. E aí quando eu volto a pensar em Jó, capítulo 42, versículo 2, ele entendeu isso aqui. Ele entendeu. Ele entendeu que esse Deus que salva, Ele salva para sempre. E ele vai dizer que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Irmãos, eu não sei, aliás, eu até tenho a suspeição de alguns corações aqui hoje à noite. Mas, no geral, eu não sei como está o seu coração. Mas olhando para esse texto aqui, para essa porção sagrada, nós podemos entender e crer que ainda que as coisas não estejam do jeito que nós imaginamos que deveria estar, Deus continua conosco, nos consolando, nos amparando, nos levando para lugares de conforto e consolo. É o Deus em quem nós cremos. Esse é o Senhor da nossa existência. Por fim, nós damos graças a Deus, versículo 19, veja aí, nós damos graças a Deus porque Ele nos dá força na tribulação. Na tribulação. Versículo 19 diz assim, o Senhor é o meu Deus e a minha força. É interessante que o escritor, ele não vai dizer assim, o Senhor é o Deus que dá o escape. O Senhor é o Deus que vai me livrar da dor, da tribulação, da dificuldade. Não. Ele diz, o Senhor é o Deus que me concede força. E isso é um ensinamento para nós, em especial nesses dias atuais, onde nós ouvimos pregadores triunfalistas, que dizem que, olha, você vem para a igreja, está tudo resolvido. Hoje pela manhã eu dizia isso. Alguns estão dizendo por aí, olha, vem para a igreja que está resolvida a sua vida monetária, não haverá mais problema. A sua vida física, material, está tudo certo, é só vir para a igreja. Irmãos, isso é uma mentira de Satanás. Pelo contrário, o fato é que no mundo nós vamos ter aflição, no mundo nós vamos ter dificuldades,
mas Deus nos capacita para enfrentar essas dificuldades. E o profeta Abacuque, ele abre a boca e diz: o Senhor é a minha fortaleza. Agora aqui tem um caractere importante que nós precisamos guardar. Apenas expressar ou vocalizar isso aqui que o profeta disse, da boca para fora, pode ser uma expressão ou pode ser uma fala loquaz, bonita. Até dizer assim, Deus é a minha fortaleza, é bonito. Mas a diferença desse profeta é que não estava apenas do ponto de vista estereotipado, ele não estava apenas falando, ele internalizou. Ele entendia que Deus era a sua fortaleza de fato e de direito. Deus é a sua fortaleza, então a sua vida precisa condizer com aquilo que você diz. Então, se você diz, creia que Deus é a sua fortaleza. E Abacuque, ele nos mostra isso, que Deus é a fortaleza dele, dizendo que Deus fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as alturas. Isso aqui é importantíssimo nessa última parte do texto. O que o profeta está dizendo aqui é que, de fato, esse Deus fortalece os meus braços, as minhas pernas. A corça era um animal daquele contexto e ela tinha um faro que era muito, muito potente. E quando havia seca na região, ali onde eles estavam, ela conseguia capturar informações sobre onde existia alimento, ou seja, a grama e a água. E normalmente esses alimentos estavam, e a água estava nos montes, onde o orvalho caía com mais densidade, e lá também tinha a grama para ela se alimentar. O que o profeta está dizendo aqui é que Deus nos fortalecerá. Deus é quem vai nos dar a fortaleza para que nós consigamos passar por essas dificuldades, subir as montanhas e lá na montanha ser alimentado. Ele não está dizendo que ele vai diminuir a montanha. Ele não está dizendo que ele vai diminuir a dificuldade. O que ele está dizendo é que ele vai dar força para você transpor. O que ele está dizendo é que ele vai dar resiliência para você suportar esse momento. Ele vai dar resiliência. Então, o nosso Deus não é um Deus escapista. Ele até pode te livrar. E livra em muitas ocasiões. Mas ele não é um Deus escapista. Ele é um Deus que nos dá resiliência, fortalece as nossas vidas. Portanto, se você está nessa situação de dificuldade, olhe para o Senhor, corra para os braços do Pai. Aliás, o nome Abacuque em hebraico significa abraço. É como se ele estivesse escrevendo um livro para abraçar a Deus e ser abraçado por aqueles que liam esse livro. Um abraço de consolo, um abraço de bênção, um abraço de afago, um abraço de aproximação. Portanto, quando nós temos esse entendimento, o ponto-chave é que nós aproveitaremos situações como essas, de tribulação, de dificuldade, para se achegar a Deus e se aparecer muito mais com Jesus Cristo. Mateus capítulo 26 tem uma das passagens que eu gosto muito. Jesus Cristo, ele tem uma audiência com o Pai. Ele abre um canal de audiência com o Pai. E ele diz o seguinte: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, ele abre esse canal de audiência com o Pai e faz essa solicitação, esse pleito, essa petição. Mas na frase seguinte, ele diz algo que nós deveríamos seguir. Ele diz: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, está doendo. Pai, está difícil. Pai, eu até preferiria que esse cálice fosse passado. Mas eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, faça a sua vontade e não a minha. É Deus capacitando o Filho para chegar até o Pai. É Deus nos capacitando. E por isso, nós precisamos compreender que a força que, de fato, somos fortalecidos para vencer, essa força não é sua.
essa força não é minha. Aliás, se eu abrisse aqui espaço para dizer, olha, quando você passou por aquela dificuldade gigantesca, você achava que tinha condições de chegar até o outro lado? A maioria vai dizer, eu não tinha ideia que eu tinha tanta força assim. Eu não tinha ideia que eu conseguiria suportar tamanha dor. Mas eu quero dizer para você, você não tem força para isso. Quem atribui a força é o Senhor. Salmo 27, versículo 1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha fortaleza, a quem temerei? Isaías capítulo 40, versículo 31, ele diz, os que esperam no Senhor, sobe como águias, voam como águias, eles correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Irmãos, é Deus quem fortalece. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que ele pode todas as coisas, mas não nele. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, agradeça a Deus pela força que ele te dá, mas tenha convicção certa, perene e final. É Deus quem te fortalece, é Deus quem te abençoa, é Deus quem te coloca nos lugares altos. E aí, voltando para o exemplo de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, depois que ele passa por todas essas augúrias que eu havia já relatado para os irmãos, ele olha para Deus e ele diz, Deus me deu e Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Passa toda a história de Jó, lá no capítulo 42 ele vai dizer, eu conheci a Deus só de ouvir falar. Eu conheci a Deus por alguém que me falou lá atrás, e até cria. Mas agora os meus olhos te veem. Mas agora eu conheço ao Senhor de sentir, de ser abraçado, de ser acolhido, de ser afagado, de ser cuidado. É esse Deus a quem nós servimos. O apóstolo Paulo vai dizer que a graça de Deus a ele basta. Aliás, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós é nas nossas fraquezas. Não é quando a gente acha que estamos poderosos, mas é na nossa fraqueza. Por isso, ele fará com você e em você a sua vontade. Deus sempre capacita os seus filhos para que nós permaneçamos firmes diante das augúrias da vida. Portanto, agradeça a Deus por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Agradeça a Ele pelas forças que você tem, agradeça a Ele pela salvação e agradeça a Ele pela imutabilidade. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ultimando, quero dizer que em suas provações, Abacuque aprendeu algumas lições valiosas. Ele aprendeu que todos os filhos de Deus precisam, de fato, confiar nele. Não importa se sou profeta, não importa se sou levita, não importa se sou um membro do povo, eu preciso, de fato, exercitar a minha fé. Ele aprendeu que Deus é tanto a nossa salvação quanto o nosso louvor. Ele salva, mas também Ele é o nosso louvor. Se você é salvo em Jesus Cristo, você já possui todos os motivos de gratidão a Ele. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, se você ainda não teve esse movimento de fé, hoje à noite, quem sabe você pode fazer isso no íntimo do seu coração, para que você possa continuar olhando para esse Deus, como Deus que cuida, como Deus que ampara, como Deus que acolhe e acode. Irmãos, esse texto de Abacuque deve de fato fazer o meu e o seu coração se alegrar na presença dele. Eu confesso aos amados que essa semana foi uma semana bastante dolorida para o meu coração. Nós temos vivido como igreja, e hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Nós temos vivido como igreja muitas dificuldades. E a Bíblia diz que quando um membro do corpo sofre,
Todos nós sofremos juntos. Irmãos, nós estamos vivendo isso como igreja. Nós sofremos, a dor do coração da família amada do irmão Paulo é a nossa. A dor e a dificuldade daqueles que estão padecendo na área da saúde também é a nossa. Então eu confesso para os irmãos, tem sido semanas difíceis. Mas aí quando nós olhamos aqui para Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, nós podemos declarar com convicção, ainda que, tudo isso aconteça, nós cremos e continuamos crendo no Senhor, que é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor. Então, Ele acolhe o coração contrito, quebrantado e dolorido. E eu tenho certeza que Ele está fazendo isso nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos colocar em pé, em seguida vamos cantar uma canção de louvor e adoração a Deus, já caminhando para o final do nosso culto. Enquanto o grupo chega à frente para nos conduzir em adoração, eu queria, de fato, que nessa última canção, enquanto nós cantamos essa última canção, você pudesse liberar o seu coração diante de Deus. Nós vamos, após a última canção, fazer uma oração final, mas eu gostaria que você pudesse liberar o seu coração diante de Deus. Como quem diz assim, Senhor, eu estou aqui e acabei de ler esse texto. Acabei de ouvir essa reflexão sobre o seu cuidado sobre a minha vida. E Pai, eu quero me desnudar na Tua presença. Eu quero abrir o meu coração na Tua presença. Eu quero de fato colocar no Senhor, jogar ao Senhor, atribuir ao Senhor todo o peso da minha vida. Todo o peso que eu estou carregando. Todas as aflições que quem sabe você esteja passando.